Estão gravando? Muito bem. Hoje eu estava inspirada e eu olhei assim, não, vamos conversar um pouco e montar mandamentos de antibiogramas de alta qualidade. O que a gente tem que seguir os mandamentos para a gente conseguir realmente exames de alta qualidade, exames completos, modernos, com alto valor diagnóstico, que vão verdadeiramente auxiliar os clínicos na escolha de antibióticos, vão auxiliar os pacientes, porque as terapias vão ser mais eficazes. E a gente, com isso, consegue diminuir o uso indevido, mau uso de antibióticos, através dos nossos exames. A gente não induz os clínicos a errarem. E isso é uma coisa que eu vejo muito em antibiogramas, é o antibiograma muito simples, sem interpretação, e que induz o clínico ao erro. E o clínico acaba errando porque está ali escrito, está meio óbvio no laudo que é isso que ele tem que fazer, e ele acaba fazendo, mas é uma forma errada de se usar os antibióticos, né? Lembrando, a gente sempre tem que interpretar os resultados que a gente encontra no laboratório, que a gente olha na placa, a gente interpreta tudo isso, para daí sim elaborar o laudo. E tem antibióticos que a gente vai desconsiderar aquele resultado, né, simples de sensibilidade ou resistência, a gente desconsidera isso, porque a gente percebe, a gente consegue detectar mecanismos de resistências que são importantes, né, e suprimem sensibilidades muitas vezes. E isso é só um exemplo, né? Muito bem, então vou falar desses mandamentos, né? Mas para fugir um pouquinho dos 10 mandamentos, eu montei 11 mandamentos. Então, peraí que eu vou compartilhar aqui mandamentos que são importantes para a gente realmente conseguir fazer exames de alta qualidade. Vamos pensar uma coisa? Um antibiograma, uma cultura em antibiograma, é um exame muito técnico. Ou seja, a gente tem que seguir a técnica certa. E aqui eu sempre gosto de falar um exemplo, que é um exemplo que, infelizmente, é muitas vezes um mau exemplo que a gente utiliza no laboratório. Bom, vamos pensar o seguinte, numa placa grande de Agar Miller-Hinton, tem mais ou menos 15 centímetros, 14, 15 centímetros, a depender um pouquinho da placa. Uma placa pequena, a média, né? Tem uma placa bem pequenininha, que são 6 centímetros. Eu falei 15 centímetros, né? É 150 milímetros a placa grande, ou 15 centímetros. A placa pequena, que a gente chama, é de 90 milímetros ou 9 centímetros, entre 9 e 10, dependendo. Normalmente, placa de vidro tende a ter 10 centímetros, a placa de plástico, ela tende a ter 9 centímetros. E tem uma placa bem pequenininha, que é 6 centímetros, tá? Bom, a técnica manda, e a gente pode olhar lá no CLSI, pode olhar no EUCAST, no BRCAST, e a gente vai ver que na placa grande a gente coloca 12 discos de antibióticos para a maior parte das bactérias isoladas. Para Streptococcus, especificamente, a gente vai colocar 9 antibióticos apenas. Já na placa pequena, de 9 centímetros ou 10 centímetros, a gente vai colocar 6 discos. Para Streptococcus, 4 discos. Bom, se a técnica está falando, olha, é 12 ou 6 discos, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a técnica, né? Vai colocar até 12 discos. Não vai colocar 14, 15, 16. Eu já vi gente colocando 20 antibióticos diferentes em disco, numa placa grande. Está errado fazer isso, né? Vamos seguir a técnica, certo? Então, esse é o primeiro mandamento. É um exame técnico, então a gente tem que seguir ele tecnicamente. Isso cabe para vários pontos do antibiograma, né? Eu botei o exemplo aqui de quantos antibióticos por placa, mas isso vai se refletir também nos próximos mandamentos, né? Ah, como que a gente vai fazer a avaliação dos halos de inibição de crescimento? Ah, temos manuais para isso, com os valores de referência aos pontos de corte e também a forma de interpretar, né? E eu lembro também um pouquinho de sulfa. Ah, a sulfa danada. Uma coisa interessante da gente observar, né? A sulfa, para grande parte das bactérias, ela pode produzir um crescimento dentro do halo. Se for um crescimento leve, a gente desconsidera esse crescimento. Então, é a forma de avaliar a sulfa. Ah, para estafilococcus e penicilina, a gente deve avaliar o tamanho do halo. Então, pelo padrão do CLSI, da linha veterinária e da linha humana, é maior ou igual a 29, ele vai ser sensível. Para o BRCAST é 26, o ponto de corte, porque o disco é diferente, a concentração de antibiótico do disco é diferente.
No entanto, não é só o tamanho do halo. A gente tem que avaliar a borda do halo. Às vezes, o halo vai ser grande, vai alcançar esse valor de 29 ou 26. No entanto, quando a gente olha como é o formato dessa borda, a gente tem que relatar como resistente, né? Então, a gente tem que seguir a técnica, tá? Bom, daí vamos indo para os próximos mandamentos. Ah, esse daqui dói, o segundo dói. Rejeite amostras inadequadas. Aí esse é doído, né? Quem nunca teve que aceitar ou acabou aceitando amostras inadequadas? Vamos pensar uma coisa? Quando a gente tem uma amostra inadequada e vai processar, o resultado do antibiograma ele vai ser inadequado, muitas vezes. Na maioria das vezes, se não dizer todas as vezes, né? Então, a gente tem que aprender a rejeitar amostras que são inadequadas, que não devem ser processadas. Vai fazer um antibiograma de uma amostra de pelo? Não, não vai fazer antibiograma. Há um tempo atrás, até uma aluna tinha me perguntado assim, como que eu faço antibiograma de bactéria anaeróbica? Eu olhei assim, tem coisa aí, né? Vamos entender um pouquinho, tá? Daí eu comecei a perguntar para ela, ela foi responder, não, chegou uma amostra, o dono do laboratório era de um amigo dele, ele quer que faça o antibiograma para anaerobiose. Eu olhei assim, tá, então me explica o que é essa amostra, que espécie animal, qual a suspeita clínica. Bom, qual que era a amostra? Ela tinha chegado no sábado a amostra, e o laboratório estava fechado, o hospital em si estava funcionando, então foi pego essa amostra, colocado na geladeira para segunda-feira ser processada. Era uma amostra de fezes coletada com luva de palpação de ovelha. E queriam fazer um cultivo de bactérias anaeróbicas. Tipo, não ia funcionar, né? Então, a gente tem que aprender a rejeitar amostras. No entanto, não é rejeitar simplesmente por rejeitar, é rejeitar e ensinar para o clínico como ele deve coletar essa amostra, né? Para que seja recoletado e para que mais para frente não traga amostras inadequadas mais vezes. O clínico fica louco da vida. A gente sabe disso, que ele detesta quando uma amostra é rejeitada, né? Então, vai, conversa, ensina para o clínico como ele deve fazer, dá um suporte para isso, tá? E um dado bastante interessante é que aproximadamente 70% dos erros que existem nos antibiogramas, erros e inconsistências de antibiogramas, dos resultados dos antibiogramas, com a clínica do paciente, 70% disso vem de amostras inadequadas, né? Então, é importante a gente aprender a avaliar uma amostra e rejeitar amostras que não devem ser processadas, que vão levar a resultados também inadequados. Rosane, você tinha levantado a mão, né? Quer fazer alguma pergunta? Sim, na verdade é só por uma colocação. Agora tem uma dermato aqui que está espalhando em todas as clínicas para fazer cultura de pelo. Cara, me dá uma tristeza. Às vezes deixam de pedir um raspado porque a cultura é cara e às vezes está com cara de ácaro e pedem a cultura. Daí não dá para pedir os dois, né? E deixam de pedir o raspado e pedem a cultura. Pois é. Dermatologistas são complicados em sua maioria, né? A gente tem bastante problema nos laboratórios com os dermatologistas. Então, e eu vejo alguns dermatologistas disseminando informações que não são adequadas, né? É complicado, essa história da dermatologia tá bem complicada. A gente ri para não chorar, né? Mas vamos lá, vamos trabalhando, formiguinha sempre, né? Informando para os clínicos o que deve fazer, o que é mais adequado fazer, né? O que não é adequado fazer. Recoleta, o que é possível a gente processar ou não, quais são os exames mais adequados, e explicando, né? Infelizmente, é assim. Bom, vamos lá. Para o próximo mandamento, a gente sempre tem que trabalhar com colônias puras, seguir a técnica, né? Esse primeiro mandamento, ele meio que manda em quase todos os outros mandamentos, né? Mas é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, trabalhar com colônias puras. Eu já vi muitos locais fazendo antibiogramas de pool de amostras, de pool de colônias. Cresceu mais de um tipo de colônia, faz um pool, faz um antibiograma e vamos lá, vai assim. Não tem como a gente fazer um antibiograma com mais de um tipo de colônia diferente, né? Como que a gente vai avaliar?
Mas daí você pode pensar assim, e o Proteus? O maldito Proteus. O desespero dos microbiologistas é o Proteus, né? Porque o danado, alguns a gente até consegue separar. Colocar no agar-clad, né? Fazer às vezes a gente consegue. Isolar o Proteus é fácil, mas a outra bactéria que está junto com o Proteus é que é o problema, tá? Bom, nesse caso de não conseguir mesmo separar duas ou mais bactérias diferentes, aí a conversa é outra. Aí a gente vai avaliar da melhor forma possível, vai fazer os testes de antibióticos e avaliar da melhor forma possível, que dá para avaliar. Isso é bastante complexo. Quando a gente pensa em proteus com outra enterobactéria, ainda vai, porque os antibióticos testados vão ser os mesmos, mas a gente sabe que é um proteus, a gente não sabe qual é a outra bactéria. Então, as resistências intrínsecas, a gente consegue responder do proteus, não da outra bactéria. Esse é um problema, mas tudo bem. Daí, na avaliação dos resultados, é que vem problema. Às vezes, ok, a gente consegue avaliar vários antibióticos que tenham sensibilidade para as duas bactérias. Às vezes, não, né? Agora, quando é um proteus junto com Staphylococcus, por exemplo, a gente tem que testar antibióticos, alguns antibióticos específicos para Staphylo, que não são testados na rotina de enterobactérias, e vai fazer avaliação disso como, né? Então, é um pouco mais complexo. É possível fazer? É possível fazer. Não vai conseguir relatar todos os antibióticos que a gente gostaria de relatar? Não, não vai, né? É muito complicado de fazer isso, mas é possível. Mas isso é uma exceção. No restante, a gente sempre tem que trabalhar com colônias puras. Para quem está começando na microbiologia, às vezes pode ser um pouco complicado, porque as colônias parecem tudo iguais, né? Um monte de pontinhos são iguais. Mas depois a gente vai vendo, as características coloniais são bem diferentes. E um cuidado à parte aqui, eu acho sempre bom colocar, por quê? Eu já peguei muita infecção que tinham 2 micro-organismos. E o primeiro, fácil da gente separar, e crescimento fácil, estafilococcus, enterobactérias, até mesmo pseudomonas, mas o segundo, vindo muito, a gente já pegou muito, como o segundo micro-organismo, enterococcus. E hoje, eu tenho certeza que eu já deixei de diagnosticar muito enterococcus, porque eu não enxergava eles, eu não via isso nas placas. E o enterococcus, você tem que ter um olhar um pouco diferente. Então, quando a gente pega aquela placa inicial, a gente tem que fazer uma avaliação bem minuciosa nessa placa. E observar se realmente a colônia está pura, se não tem contaminantes nas estrias, se não tem contaminante no agar, fora das estrias, né? E se não tem os danados dos enterococcus, e pior ainda, quando vem um streptococcus junto, né? Observar uma colônia de streptococcus é uma tarefa nível hard, né? Particularmente quando tem outras colônias maiores, que a gente vê, enxerga mais fácil. Meio que a visão fica meio quase que a gente foca tanto nas colônias que estão maiores que a gente acaba não enxergando muito bem as colônias menores. Então, muito cuidado na observação da placa inicial para a gente ter certeza que as colônias estão puras. Não está puro? Tem mais um tipo de colônia? Vai ter que separar. Se é só lá bem no comecinho da estria, a gente até pode considerar, dependendo do tipo de amostra, como um contaminante. Agora, se for lá no final da estria, e vindo particularmente quando a gente está trabalhando com a inoculação direta da amostra biológica, a gente não está fazendo, colocando em BHI, daí semeando a partir do BHI, então a gente semeou direto a amostra, e no final da estria tem mais de um tipo bacteriano, sim, a gente vai ter que fazer antibiograma desses 2 tipos ou mais tipos. Se torna caro? Sim, se torna caro. Particularmente quando a gente tem 2 enterobactérias, fazer a identificação de 2 ou mais enterobactérias, a identificação de enterobactéria ela é cara, né? O teste de antibióticos, ele tende a ser maior nas enterobactérias. Então, vai sair mais caro? Vai sair mais caro. Mas a gente precisa fazer dessa forma, né? Bom, e o quarto mandamento? A gente tem que fazer a identificação bacteriana mínima. Identificação bacteriana que é essencial para fazer os testes corretos. Por que disso? Vamos pensar num exemplo aqui, tá? O Staphylococcus. E é um exemplo que muito eu vejo nos laboratórios, falando assim, Staphylococcus coagulase positivo, ou Staphylococcus coagulase negativo. Já vi também antibiogramas falando assim, só Staphylococcus spp. Ok, mas nós temos pontos de corte que são diferentes para Staphylococcus coagulase positivos e negativos.
Legal. Mas, além disso, nós temos o teste para os beta-lactâmicos em estafilococcus. Ele é feito com a penicilina, com a oxacilina e é, com a penicilina e mais oxacilina ou cefoxitina. E oxacilina vai servir para o pseudointermédios, para o estafilococcus pseudointermédios, intermédios, o Schleiferia e o coagulans. E veja que o Schleiferia é um coagulase negativo. Os outros 3 são coagulases positivos. Já complicou, né? E esses são os mais encontrados em cães. São bastante encontrados em gatos também. Embora em gatos a gente pode ter bastante áureos também. Desculpa. Segundo a literatura, né? Podemos encontrar em gatos metade de áureos, metade tendendo a ser pseudo-intermédios. Mas o áureos vai ser avaliado com a cefoxitina. Pseudo-intermédios, os 4, né? Vão ser avaliados com oxacilina. Então, o que a gente precisa fazer? Coagulase é importante? Sim, é importante. A gente tem que fazer para estáfilo. Mas a gente tem que separar esse grupinho, né, da veterinária, que é o pseudointermédios, intermédios, coágulos e o Schleiferia. Tem que separar dos demais. E nesses a gente avalia a oxa. Nos demais a gente avalia a cefoxitina. Tem que ter essa identificação bacteriana mínima. Senão a gente não vai conseguir avaliar corretamente. Para quem faz a identificação junto com o antibiograma, e daí coloca, né, a oxacilina e a cefoxitina, mas depois só vai avaliar o correto, né? Mas começa a perceber que a cefoxitina, ela não é adequada para o pseudointermédios, né? Os halos dela vão dar muitas vezes sensível, sendo que a oxa é resistente. Então a gente vê que a avaliação com outro antibiótico, ela não é adequada. Tá? E a gente não vai conseguir avaliar se a gente não testar esses corretamente, esses antibióticos corretamente, e não fazer uma identificação mínima, que no mínimo separe para a gente, diga assim, olha, pertence a esse grupinho aqui, do pseudointermédios, intermédios, coagulans e o Schleiferia, dos demais. Além de, claro, ter a separação da coagulase também. Então, isso é o mínimo para estafilococcus. A gente chegar a nível de espécie é bom? Bom, né? Mas para fazer um antibiograma eu tenho que ter um mínimo do mínimo, né? Um essencial. Tá? Bom, no 5º mandamento, esse eu adoro, adoro falar sobre isso. Quem escolhe os antibióticos que vão ser testados, que vão ser colocados na placa de antibiograma, é o microbiologista, não vai ser o clínico. O clínico, muitas vezes, ele solicita, eu quero que teste cefovecina, amoxicilina com flavononato, doxiciclina, e assim vai. Ele faz a listinha dele. Enrofloxacina, marbo, ciprofloxacina. Quando ele pedir cipro, vocês arregalam os olhos, né? Tá pedindo errado, se for para uso sistêmico, tá? Bom, ele faz a listinha dele. Mas isso não quer dizer que a gente vai pegar essa listinha e dizer assim, cresceu um estafilococcus. Então, eu vou ter que testar amox com flavononato, cefoxitina, ciprofloxacina. Erro. Não vai dar certo isso. Por quê? Ele está indicando, na realidade, o que ele precisa, o que ele tem à disposição dele. Isso ele está mostrando, que ele quer a resposta desses antibióticos. Agora, a gente colocar uma amox com flavononato numa placa de um estafilococcus é inadequado. Como que você vai dizer se é sensível ou resistente a amox com flavononato? Deu halo é sensível, não deu halo é resistente. Não vai, não dá certo. Enrofloxacina, a gente sabe que esse ano, enrofloxacina por disco de fusão é uma coisa bastante, não deve ser feito. Porém, a gente pode fazer, mas pensando na resistência. Se der resistente, eu posso relatar como resistente, né? Agora, se der sensível, eu não posso relatar como sensível, tá? E isso vai para vários antibióticos. Então, o clínico está indicando que ele precisa, o que ele tem à disposição dele, mas quem vai escolher o que vai ser testado somos nós. Nós vamos dizer assim, amox com flavononato, eu não vou testar em estafilococcus. Eu vou testar penicilina, oxa e cefoxitina. E vou fazer a avaliação de 2, da penicilina e da oxa ou da cefoxitina, baseado na identificação que eu cheguei desse estafilococcus. E daí eu vou reportar o quê? Eu posso reportar amox com flavononato. E outras cefalosporinas também, e outras aminopenicilinas, e outras penicilinas também, né? Então, quem escolhe o que vai ser testado no antibiograma é o microbiologista. E a gente vai escolher o que vai ser testado como? Agora a gente chega no ponto. Por causa, né, levando em consideração a bactéria que foi isolada. Então, a gente sabe que para algumas bactérias a gente não testa determinados
antibióticos porque tem resistência intrínseca, a gente testa antibióticos porque são importantes para a detecção de mecanismos de resistência, ou a gente vai testar porque eles vão responder diretamente à sensibilidade e resistência de cada antibiótico. Então, a gente vai testar baseado no que a gente conhece sobre esta bactéria. Segundo ponto, de escolha, né? Isso é tudo cumulativo. Aqui é tudo cumulativo. Ah, pela espécie animal. Dependendo da espécie animal, eu preciso ou eu posso testar alguns antibióticos dependendo da espécie animal? Não, né? Isso é variável. E também os pontos de corte podem ser diferentes para determinadas espécies animais. Então, a gente vai fazer essa escolha também baseado na espécie animal. Terceiro ponto, sítio de infecção. Para alguns sítios de infecção, alguns antibióticos são importantes. E aqui a gente tem 2 exemplos muito claros, né? Que é neomicina. Neomicina é importante para uso tópico. Não tem uso sistêmico a neomicina. Então, sempre que for uma infecção que possa ter uso tópico, neomicina é adequado colocar, sim, né, no antibiograma. Agora, não tem chance de usar uso tópico. No caso, é uma urina, é uma cistite. Eu vou colocar neomicina? Claro que não precisa. Mas daí vai ser interessante colocar nitrofurantoína, que só tem uso para cistite. E se a gente sabe, por exemplo, que é uma suspeita de pielonefrite, a gente nem precisa colocar nitrofurantoína, porque ela não tem ação em pielonefrite. Tá? Ela só tem ação na bexiga, em cistites. Então, a gente vai escolher também baseado no sítio da infecção. Um pouco de cuidado só, quando a gente pensa nisso, não, para esse sítio de infecção eu vou usar esses antibióticos, aqueles não. A gente tem que tomar bastante cuidado dentro do laboratório para não deixar a coisa tão complicada que a gente vai acabar errando. Por isso que eu gosto de fazer protocolos padronizados, aonde tem os antibióticos base e só muda assim, a neomicina entra aqui, ou nitrofurantoína entra aqui, 1, 2, 3 antibióticos no máximo. Não é ficar pensando em cada amostra. Quando a gente pensa assim, não, olha, então eu vou fazer uma amostra de urina agora. Para urina eu vou tirar doxiciclina, vou tirar eritromicina, clindamicina, vou incluir nitrofurantoína, não vou colocar neomicina, tá? A próxima amostra, e eu tenho 10 para fazer agora de manhã, isso era um estafilococcus. Daí a próxima amostra é um enterococcus, que daí, já não testa nenhuma cefalosporina, vai testar ampicilina, não vai testar oxa, não vai testar penicilina, já tem as características dela. Daí a próxima é uma enterobactéria que é pele. Não, mas para pele, gente, se for ficar pensando, e por mais seja assim, 2 estafilococcus, um para pele, um para urinário, ficar pensando e readequando todo o antibiograma, todos os testes, isso vai levar a gente a errar muitas vezes. Então, altera poucos antibióticos que a gente vai realmente escolher para determinados casos clínicos, né? Eu gosto muito da ideia de, assim, os 2 coringuinhas, né? A nitrofurantoína e a neomicina. Eu deixo esses 2 coringuinhas, que é assim, ou eu coloco um ou eu coloco outro, né? Ou então eu coloco dentro dos 2, tá? O resto é padrão. Doxiciclina não tem importância para o urinário. Mas se chegar, inclusive chegou um caso ontem, uma amostra, não, era de uma enterobactéria, deixa eu tentar lembrar, Enterobacter, e ele foi resistente a todos os antibióticos testados, exceto a micacina. E daí assim, não, agora vamos testar outras coisas. Todos os antibióticos, alo zero, tá? Marbodeualo. 10, 12 milímetros, o resto alo zero, incluindo meropenem também. Meropenem, todas as cefalosporinas foram testadas terceira geração, quarta geração, meropenem, tudo alo zero, um horror aqui. Daí, não, vamos tentar outras coisas, né? Então vamos lá buscar outros antibióticos, tá? Mas assim, aí é uma outra situação, né? É uma situação muito diferente, que infelizmente ela está se tornando, não digo que comum ainda, mas ela está se tornando frequente para a gente, né? Encontrar esse tipo de bactéria que a gente começa a ter que testar coisas que nem testaria. E olha o relato dessa aluna que está isolando esse Enterobacter. Ela olhou assim, olha, antes para as enterobactérias, até um tempo atrás, eu só testava a gentamicina. Hoje, já testo a micacina, porque estava tudo resistente. Hoje, o perfil que tem a sensibilidade apenas à micacina e à meropenem, ele está, assim, super difundido,
né? Então, a gente está tendo que também buscar outras coisas, né? Outros antibióticos, outras avaliações, tá? Mas isso precisa ser bem pensado, e não pensado em cima de cada amostra. Por quê? Se a gente for pensar em separar antibióticos em cada amostra, você tem que fazer 10 amostras de manhã, você vai errar. Invariavelmente, você vai errar, vai trocar antibiótico, não vai testar alguma coisa que deveria ser testado, e vai testar alguns que nem precisariam ter sido testados, né? Então, é sempre parar a pensar antes, né? Eu sempre falo, e a gente vai chegar nisso, a gente tem que pensar em cada amostra, mas não na escolha de antibióticos de cada amostra. Isso a gente tem padronizado, né? A gente tem protocolos elaborados exatamente pensados anteriormente, já pensados, bem formulados, tá? Bom, então, o quinto mandamento terminando é também baseado na nossa escolha baseada na disponibilidade clínica de medicamentos. Então, se o clínico utiliza determinados medicamentos, a gente tem que dar um jeito de responder para ele, né? Ah, ele não utiliza. Ah, então eu não preciso testar alguns medicamentos porque ele não utiliza. Na minha região não tem uso clínico de determinados medicamentos. E também a disponibilidade de insumos laboratoriais. A gente sabe, por exemplo, que pradofloxacina, os clínicos usam. Eles querem que teste? Querem sim, né? Agora, vai conseguir um disco de pradofloxacina? Né? Não dá. A gente não consegue disco facilmente de pradofloxacina atualmente no Brasil, né? Então, a gente não tem a disponibilidade de insumo laboratorial. Um pouquinho antes de começar a aula, a gente estava falando de pefloxacina. Poxa, é difícil de achar pefloxacina. Eu não consigo, ou na minha região não tem algumas disponibilidades. Então, a gente também tem que fazer as nossas escolhas baseadas no que a gente tem, tá? E sempre lembrando, então, quem escolhe os antibióticos que vão ser colocados na placa, que vão ser testados, é o microbiologista, não é o clínico. O clínico indica o que ele quer que seja avaliado. Ele não está dizendo que tem que estar na placa. Ele acredita que tem que estar na placa. Vamos entender isso, né? Ele acredita que tem que estar lá na placa testado, mas ele não sabe o que isso significa. Ele não sabe de onde vem pontos de corte. Ele não entende os pormenores. Então, na cabeça dele tem que estar lá na placa. Agora, me diz, algum clínico alguma vez pediu, olha, eu quero que teste tal antibiótico. Ele chegou para você lá no teu laboratório e disse assim, tá, mas eu quero ver a placa, eu quero ter certeza que você testou esse antibiótico. Eles não vão fazer isso. Eles não sabem o que isso significa. Ah, tem halo. Na cabeça deles, tem halo, é sensível. Não tem halo, é resistente. Na nossa, a gente sabe que não é simples assim. Não tem halo, eu concordo que seja resistente. Agora, presença de halo não quer dizer necessariamente sensibilidade, né? É bem diferente da realidade. Então, vamos lá. E o sexto mandamento? Pontos de corte, os valores de referência e as formas como nós categorizamos a sensibilidade e a resistência das bactérias isoladas tem que estar atualizado. Nós hoje estamos em 2024. Já temos atualmente o CLSI VET01, que é a veterinária de 2024, ele saiu em janeiro. Temos também o manual M100 do CLSI, que é o CLSI humano. Mas o VET01, ele cita alguns pontos de corte do M100. Como? Dá para extrapolar esses pontos de corte na linha veterinária, né? Então, o M100 também está atualizado, ele foi atualizado no final de fevereiro. Temos também o BRCAST. O BRCAST é uma tradução com alguns dados nacionais, mas é uma tradução do EUCAST, que é o Comitê Europeu de Sensibilidade a Antimicrobianos. O EUCAST saiu no dia 1º de janeiro desse ano, foi liberado o EUCAST 2024. O BRCAST foi traduzido e ele foi liberado agora, semana passada. Mas a data do BRCAST, olha, eu bem chata, né? Eu fiquei olhando. Eu olhava todo dia o BRCAST. Eles falaram que ia ser liberado dia 23, não foi? Foi liberado uns dias depois. Mas eles botaram lá no site, que foi dia 13. E eu fiquei de olho neles. Tá, brincadeiras à parte. Bom, o BRCAST saiu agora, versão atualizada 2024, agora em abril, tá? Então, quais são os pontos de corte que nós vamos usar nos antibiogramas de alta qualidade? 2024. E assim, todos os anos a gente tem que fazer a atualização. Quando sair da medicina veterinária, a gente atualiza. Quando sair BRCAST, se utiliza pontos de corte. Alguns pontos de corte,
eu acho importante de se utilizar do BRCAST ou CAST, tá? Não são a maioria, mas alguns eu gosto sim. E a gente tem que fazer todas as atualizações, sempre, tá? Saiu a atualização, tem que ir lá e atualizar, né? É importante essa atualização. Particularmente esse ano, a gente tem atualizações, tem diferenças, temos esse ano, pelo CLSI da veterinária, nós temos uma nova categoria, que até então existia na medicina humana, que é a categoria do sensível, dependendo da dose, que é uma categoria diferente do sensível, aumentando a exposição, o nosso intermediário. O sensível dependente da dose é outra coisa, né? É uma versão melhorada do sensível aumentando a exposição, mas ainda assim é outra coisa, tá? Então a gente tem que sempre estar atualizado e atualizar os nossos exames. E o 7º mandamento, teste o que for necessário. Isso serve como até um geral. Faça as provas, se faz as provas bioquímicas, a identificação por provas bioquímicas, né? Faz as provas bioquímicas que são necessárias, faz os testes de antibióticos que são necessários, procura os mecanismos de resistências que são necessários. Mas a gente vai reportar o quê? O que é importante, né? E o que é importante? Então vamos lá. Vamos para o 8º mandamento. Vamos reportar os antibióticos que foram avaliados. Nessa avaliação, o que nós avaliamos de antibióticos no nosso antibiograma? Nós avaliamos resistência intrínsecas, então a gente vai reportar resistência intrínseca. Claro que vai. É importante, porque sempre vem aquela coisa, o clínico falando assim, mas você não testou o que eu queria, né? Você não testou amaltos com clavulato em pseudomonas. E a gente pensando assim, não, claro que eu não testei amaltos com clavulato em pseudomonas, tem resistência intrínseca. Agora, se não está no laudo, isso, como que o clínico vai saber? Tá, que ele sabe todas as resistências intrínsecas na cabeça dele de cor. Alguma vez na vida, aliás, ele viu todas as resistências intrínsecas? Né? Claro que não. Então, tem que estar no laudo. Então, são antibióticos que nós avaliamos no nosso antibiograma, os que têm resistência intrínseca? Claro que nós avaliamos os antibióticos que têm resistência intrínseca e colocamos isso no laudo. Os antibióticos que foram previstos pelos nossos testes. Posso colocar no laudo? Deve colocar no laudo. Vamos lembrar lá o que eu falei do Staphylo, né? A gente vai testar o que no Staphylo, tá? Beta-lactâmicos. Vai testar penicilina G, vai testar oxa e cefoxitina. Legal. Daí vai fazer a identificação bacteriana, e na identificação bacteriana, que é essencial para eu avaliar, vai me dizer se quem eu vou avaliar é a oxacilina ou é cefoxitina. Legal? Vou avaliar um desses dois. Essa minha avaliação está me mostrando o quê? Penicilina está me mostrando se tem hiperprodução de beta-lactamase ou penicilase em Staphylococcus. Legal? Se não tem produção, a MOX é sensível, penicilina G é sensível, penicilina V é sensível, né? Se for o caso, né? Relatar penicilina V, hoje eu não sei até que ponto tem uso, tá? Bom, vai ter outras possibilidades de beta-lactâmicos. Vai ter outras possibilidades ali entre as aminopenicilinas, não, né? Entre as penicilinas estáveis, também a beta-lactamase, que a gente vai poder reportar, tá? Deu resistente às cefalosporinas também. Deu resistente à penicilina, mas foi sensível a oxa ou cefoxitina. Então, a amox, penicilina, ampicilina, eu vou relatar como resistente. Amox com clavulato, ampicilina com sulbactam, piperacilina com tazobactam, para grandes animais, eu posso relatar também cloxacilina, dicloxacilina, né, como sensíveis, e cefalosporinas sensíveis. E quando for cefalosporinas, quem que vai ser importante para estafilococcus? Terapia anti-estafilococcus. Primeira geração, né? Então, para cães e gatos, cefalexina, cefadroxila, tem no mercado, né? Cefalotina, cefazolina, que são as parenterais, essas são importantes. Eventualmente, pode relatar outras cefalosporinas? Eventualmente, sim, né? Uma cefovecina, dependendo do sistema, né? Poderia ser pensado, mas não é necessário. Pode colocar lá em notas técnicas depois. As outras cefalosporinas, com exceção da ceftazidima, tá? As outras cefalosporinas também são consideradas sensíveis,
mas as principais já foram relatadas na tabela dos antibióticos avaliados. Olha que legal. A gente conseguiu dar uma gama de medicamentos para o clínico. E os medicamentos que ele realmente precisa, tá? E, então, ó, a gente já viu quais antibióticos a gente está avaliando nos nossos testes, no nosso antibiograma. A resistência intrínseca, os antibióticos previstos, né? E também alguns antibióticos que foram testados. Vamos pensar o seguinte, o que é importante para o clínico? Oxacilina é importante para o clínico? Daí eu já vi um antibiograma, estava lá, oxacilina, único antibiótico sensível, o tal do antibiograma tinha 7 antibióticos só. E o clínico desesperado, querendo saber qual era a dose de oxacilina que ele ia dar para cachorro, né? Porque era o único antibiótico que foi sensível no antibiograma. Coitado clínico também, ele não tem como saber isso, tá? Clinicamente, a oxacilina não é importante. Agora, amox com clavulato, a piperacilina com tazobactam, eventualmente, ampicilina com sulbactam, cefalexina, cefadroxila, cefalotina, cefazolina, são importantes. Então, eles precisam estar lá. Agora, a oxacilina precisa estar lá na tabela? Né? O clínico, vamos falar bem a verdade, o clínico só olha a tabela. Né? Então, isso não quer dizer que a gente, ele só olha a tabela e não lê nota técnica, então nem vou colocar nota técnica. Não é assim, tá? Se ele faz errado, a gente não vai fazer. Bom, mas oxacilina talvez não seja importante em colocar na tabela dos antibióticos avaliados, mas ela vai lá para a nota técnica, dizendo os antibióticos beta-lactâmicos foram avaliados através dos testes com penicilina e oxacilina. Aí sim, tem que estar escrito oxacilina no teu laudo de Staphylococcus? Tem que. Mas ele pode estar num lugar mais adequado, né, para estar. Em vez de estar, o único beta-lactâmico que tem no antibiograma é a oxacilina. Coitado clínico, né? Ele nem tem como saber tudo isso, tá? Bom, e vamos para o próximo, só relembrando. Então, nós reportamos os antibióticos que foram avaliados, as resistências intrínsecas, os previstos e também muitos testados. Tem antibióticos que eles respondem a si mesmos, tem antibióticos que respondem a si mesmo e prevêem outros, né? Então, a gente tem que entender quais são esses e colocar corretamente. Nono mandamento. O laudo completo tem notas técnicas sobre o exame. Atualização aos valores de referência para categorizar as bactérias, para categorizar a sensibilidade e resistência bacteriana, foi através dos manuais. E daí você vai colocar o que você fez. VET 01 2024, né? Com suporte do BR-CAST, o CAST 2024, o M100 2024, tá? E também, a avaliação dos beta-lactâmicos foi realizada através da teste com penicilina e oxacilina, né? Isso para os Staphylococcus, e assim por diante. Mas também existem notas terapêuticas que vão auxiliar, guiar o clínico na terapia. Lembra aquela nota bem interessante sobre aminoglicosídeos? Aminoglicosídeos para infecções sistêmicas, eles não devem ser usados em monoterapia. Eles devem ser associados com outro antibiótico ativo para realmente ter uma eficácia clínica. E aquela nota das fluoroquinolonas? Se uma fluoroquinolona der resistente, existe uma alta probabilidade do desenvolvimento de resistência com o uso de outra fluoroquinolona, mesmo que essa tenha sido considerada sensível, né? Então, são notas terapêuticas, tá? E o 10º mandamento, coloque-se no lugar do clínico. O que você faria com esse teu antibiograma? Se você pegasse teu antibiograma na mão, tá? E ele tivesse lá uma SBL resistente a uma enterobactéria SBL positiva resistente a todas as cefalosporinas, cefepima, né? Vamos deixar o meropenem em paz dessa vez, tá? E é uma osteomielite, e a mox com clavulato tá lá, lindo, sensível. O que você faria? Você não iria usar uma mox com clavulato via oral? Claro que você ia. Tá errado, não vai dar para usar numa osteomielite uma mox com clavulato para enterobactéria de forma oral. Vai dar tudo errado essa terapia. Então, se coloca. Por isso, é isso que tá. A gente não pode transcrever simplesmente. A gente tem que avaliar o que a gente achou no nosso teste. Nesse caso, a mox com clavulato foi sensível pelo teste. Sim, mas o nosso teste está respondendo o que provavelmente vai acontecer clinicamente. E ele não está respondendo apenas o que acontece in vitro. É isso que a gente tem que esquecer.
que acontece in vitro é uma coisa, a gente está prevendo que acontece clinicamente. Então, se vamos nos colocar lá no lugar do clínico, entender o que eles precisam, o que eles fazem, e colocar isso tudo da melhor forma para eles, tá? E um 11º mandamento, não deixe faltar material no laboratório. Volta e meia, falta oxacilina. Quem nunca sofreu uma falta de oxacilina no seu laboratório? E daí vai avaliar o estáfilo como? Né? Um estáfilo vindo de cães, como vai fazer a avaliação, tá? Então, cuidado com os estoques. Né? Ano passado, a gente teve um problema bem sério com a Laborclean, que fechou a fábrica, foi interditada a fábrica da Laborclean, e daí virou um pandemônio, isso em todos os laboratórios de microbiologia do Brasil, né? E daí começou a faltar um monte de materiais. Isso é uma situação, complica a vida de todo mundo. Então, assim, sempre tenha o seu estoque correto, para o tempo correto de estoque que você tem, todos esses insumos, não deixar eles passarem pela validade também, mas sempre mantenha o teu estoque legal, não fica sem, porque a avaliação, às vezes, se torna muito complicada. A gente não consegue fazer um exame correto se está faltando determinados materiais, tá? Muito bem, até aqui tudo bem? Eu me prolonguei mais do que eu queria, mas agora, eu sempre falo o seguinte, cara, quanto mais simples for o negócio, melhor, tá? E uma coisa que eu sempre prego para os clínicos é os bundles. Os bundles seriam mais ou menos um checklist reduzido, tá? Qual que é a grande coisa dos bundles? É que 3 a 5 procedimentos que, se você sempre seguir, vai ter o resultado desejado. Então, a gente escolhe, com base na literatura, com base em evidências, 3 a 5 componentes que, se eu sempre fizer, vão levar ao resultado que eu quero. E daí, a gente fez os mandamentos, que eles são mais completos, mas vamos também pegar os bundles. Então vamos olhar e simplificar os mandamentos para a gente conseguir seguir a risca, tá? Então, o que a gente tem? Primeira coisa, siga a técnica. Faça a técnica correta. Se você sempre seguir a técnica, você não vai errar. Né? Segundo lugar, teste o que precisa ser testado para a bactéria, para o paciente, para a infecção, para a identificação bacteriana, para a detecção de mecanismos de resistência. E reporta o que for importante para o clínico, para o paciente. Vai reportar os antibióticos que têm uso clínico, os antibióticos que podem vir a ter uso clínico. Às vezes a gente tem que dar possibilidades para o clínico, a gente tem que dar drogas de escape, aquelas drogas que não são usadas convencionalmente, mas que eventualmente vão precisar ser utilizadas, né? Então a gente deve reportar o que importa. No entanto, nós devemos ter 4 pontos que são laudos claros, mas laudos completos. A gente tem que reportar o que importa, mas a gente tem que mostrar como nós fizemos. Então, se eu pego, por exemplo, um laudo de Staphylococcus e que não está em lugar nenhum uma oxacilina, eu vou jogar fora esse laudo. Eu vou dizer, testou tudo errado. Né? Tá lá na tabela dizendo assim, antibióticos testados. Odeio essa frase, tá? É antibióticos avaliados, eu acho bem mais adequado. Antibióticos testados. Daí tá lá, amox com clavulato. Eu já olho assim, né? Lá, sensível. Cefalexina sensível. Cefovecina sensível. E não tem nota técnica nenhuma. Eu vou jogar fora esse antibiograma. Eu vou dizer, ele está errado, tá? Por quê? Pode estar relatado em antibióticos testados, não deixa de ser correto, né? Embora a gente tenha mais o entendimento antibiótico testado que foi colocado na placa, mas não está errado também, tá? Testar? Pelo meu teste como um todo, né? Eu prefiro o termo antibiótico avaliado. Bom, mas está lá a lista e tal, não tem oxacilina, mas embaixo tem uma técnica falando, os valores de referência foram utilizados a partir dos manuais VET 01 2024 e BRCAST 2024. Tudo bem. Tá. Daí embaixo está lá explicando a detecção da resistência à sensibilidade, ou da resistência, ou da sensibilidade, dos beta-lactâmicos foi realizada pela oxacilina. Eu olho assim, cara, esse daqui sabe fazer laudo, né? Por quê? Porque eu encontrei todas as informações técnicas. Então, esse laudo passou por mim, eu olhei assim, cara, é bom esse laudo. Agora, para o clínico que não entende muita coisa de antibióticos, ele vai olhar e vai estar lá os antibióticos que ele usa clinicamente. Vai estar claro para ele.
né? Então, a gente tem que fazer laudos claros, completos, que não podem confundir o clínico, nada de dizer lá em cima, né? Daí, vamos lembrar da ESBL, tá? De novo. Aquela ESBL que tá amox com clavulanato sensível, e daí, isso daqui eu vi no laudo, tá? Lá embaixo, na nota técnica, era uma osteomielite, tudo resistente, meropenem era sensível. Tudo resistente, amox com clavulanato sensível, mas eu já vi um do meropenem resistente também. Bom, e lá embaixo na nota técnica falando que amox com clavulanato e outras aminopenicilinas e cefalosporinas não devem ser utilizadas nesse caso. Daí me olharam assim, como que eu interpreto isso daqui? O que está certo? Mas era uma nota genérica, aquela que tinha lá embaixo. Eu tive que parar, olhar bem, olhar assim, tá, já entendi o que está acontecendo aqui, né? Então, assim, a gente tem que esclarecer e facilitar a vida do clínico. É para isso que ele pede culturas e antibiogramas, né? Não é para a gente complicar a vida dele, deixar ele louco, correndo atrás de dose para usar de oxacilina e onde compra oxacilina para usar em cães. A gente não pode dar essa dor de cabeça para o clínico, né? A gente tem que esclarecer, deixar tudo muito claro para ele, para que ele não use de forma inadequada, para que ele tenha sucesso terapêutico. O sucesso terapêutico do clínico vai fazer com que ele se fidelize, ele peça mais antibiogramas e ele recomende, dizendo assim, olha, o antibiograma é bom, ele é claro. E as terapias que eu escolho baseadas nesse antibiograma, elas funcionam. Olha que maravilha. É isso que a gente quer no final com os nossos exames, não é? Pensem, mandamentos, sigam os mandamentos de antibiogramas de alta qualidade. Realizem os bundles todos os dias, em cada exame que vocês fizerem. Sigam essas 4 regrinhas. Siga a técnica, teste o que precisa ser testado, reporta o que importa ser testado e faça laudos completos e claros. Assim, antibiogramas de alta qualidade, com clínicos fidelizados, com pacientes felizes, porque a terapia funciona, é mais eficaz.